Na sequência, nós vamos ver que também vai ser possível aplicar a regra de L'Hopital quando aparecem alguns outros tipos de indeterminações. Suponha que nós tivéssemos duas funções f(g) que satisfazem as hipóteses iniciais da regra de L'Hopital, tais que o limite de f de x quando x tende a A é igual a zero e o limite de g de x quando x tende a A é igual a infinito ou menos infinito. Que nós quiséssemos calcular o limite de f de x vezes g de x quando x tende a A. Neste caso, nós temos uma indeterminação da forma zero vezes infinito ou menos infinito. Agora nós sabemos que se nós temos uma divisão de duas frações, tá? Porque aqui eu posso considerar f de x sobre 1 dividido por 1 sobre g de x, nós mantemos a fração que está no numerador e multiplicamos pelo inverso da fração que está no denominador. Assim, f de x sobre 1 sobre 1 sobre g de x é igual a f de x sobre 1 vezes g de x sobre 1, ou seja, é igual a f de x vezes g de x. Aqui também, no segundo caso, nós temos que g de x sobre 1 dividido por 1 sobre f de x é igual a g de x sobre 1 vezes f de x sobre 1, ou seja, é igual a f de x vezes g de x. Então, olha lá. No nosso primeiro limite, nós temos uma indeterminação da forma 0 vezes mais ou menos infinito. No segundo limite, nós temos uma indeterminação de que forma? Nós sabemos que o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a 0, e o limite de g de x, quando x tende a A, é igual a infinito ou menos infinito. Então, se nós calculássemos o limite de 1 sobre g de x quando x tende a A, como g de x está tendendo a infinito ou menos infinito, 1 sobre g de x vai tender a zero, tá? Se você divide um valor fixo por um número extremamente grande, o resultado se aproxima de zero, né? Então, aqui nós vamos ter uma indeterminação da forma 0 sobre 0, tá? Que vai se encaixar nas hipóteses da regra de L'Hopital. E aqui no nosso segundo caso, nós sabemos que o limite de g de x quando x tende a A é igual a infinito, e se o limite de f de x quando x tende a A é igual a 0, então o limite de 1 sobre f de x quando x tende a A vai ser igual a infinito ou menos infinito, tá? Então, nós vamos ter uma indeterminação da forma infinito sobre infinito ou infinito sobre menos infinito. E assim, reescrevendo este produto f de x vezes g de x como f de x sobre 1 sobre g de x, ou como g de x sobre 1 sobre f de x, nós vamos ter indeterminações da forma 0 sobre 0, ou mais ou menos infinito sobre mais ou menos infinito, e vai ser possível aplicar a regra de L'Hopital. Vejamos um exemplo. Vamos determinar o limite de x vezes ln de x quando x tende a zero por valores maiores do que zero. Nós sabemos que limite de x, quando x tende a zero, por valores maiores do que zero, é igual a zero, e limite de ln de x, quando x tende a zero, por valores maiores do que zero, é igual a limite de log de x na base e, com x tendendo a zero, por valores maiores do que zero, que é igual a menos infinito, porque nós precisamos elevar o e a um número arbitrariamente grande em valor absoluto, porém negativo, para obter um resultado próximo a zero.
Neste caso, nós temos uma indeterminação da forma 0 vezes menos infinito. Mas nós vimos que é possível transformá-la em uma indeterminação da forma 0 sobre 0 ou mais ou menos infinito sobre mais ou menos infinito. Qual delas que vai nos ajudar a resolver o limite? Como nós não sabemos ainda, nós vamos tentar dos dois jeitos. Primeiramente, eu escrevi limite de x vezes ln de x, com x tendendo a zero por valores maiores do que zero, como limite de x sobre 1 sobre ln de x, com x tendendo a zero por valores maiores do que zero. Nós sabemos que limite de x com x tendendo a zero por valores maiores do que zero é igual a zero, e limite de ln de x quando x tende a zero por valores maiores do que zero é igual a menos infinito, e assim limite de 1 sobre ln de x quando x tende a zero por valores maiores do que zero também vai ser igual a zero. Então, nós temos agora uma indeterminação da forma 0 sobre 0. Tá? Além disso, nós podemos escrever 1 sobre ln de x como ln de x elevado a menos 1. Então, nós ficamos com limite de x sobre ln de x elevado a menos 1, com x tendendo a zero por valores maiores do que zero. Uma indeterminação da forma 0 sobre 0. Aplicando a regra de L'Hopital, nós vamos ficar com o limite da derivada da primeira dividido pela derivada da segunda, com x tendendo a zero por valores maiores do que zero. Como a derivada de x em relação a x é igual a 1, tá? Nós ficamos com 1 no numerador, e a derivada do ln de x elevado a menos 1 é igual a menos 1 vezes ln de x elevado a menos 1 vezes a derivada do ln de x, né? Lembra a regra da cadeia, tá? Derivada da função de fora avaliada na função de dentro vezes a derivada da função de dentro. Então, nós ficamos com menos 1 vezes ln de x elevado a menos 1, ou seja, menos 1 vezes ln de x elevado a menos 2, porque a função de fora é uma função potência, tá? Vezes a derivada da função de dentro. Derivada do ln de x é igual a 1 sobre x. Agora, como ln de x está elevado a menos 2 no denominador, se eu passar para o numerador, eu posso escrever como ln de x elevado ao quadrado. E como o x está elevado a menos 1 no denominador, ou o x está dividindo no denominador, ele passa para o numerador multiplicando. Tá? E além disso, nós tínhamos o menos 1. Então, nós ficamos com o limite de menos x vezes ln de x ao quadrado, com x tendendo a zero por valores maiores do que zero. Vejam que nós complicamos o limite inicial. Então, este modo não vai nos ajudar a resolver o limite. Agora nós vamos tentar o segundo modo. Então, nós vamos escrever limite de x vezes ln de x, com x tendendo a zero por valores maiores do que zero, como limite de ln de x sobre 1 sobre x, com x tendendo a zero por valores maiores do que zero. Vejam que quando x está tendendo a zero por valores maiores do que zero, o ln de x está tendendo a menos infinito, e quando x está tendendo a zero por valores maiores do que zero, 1 sobre x está tendendo a infinito. Então, nós temos uma indeterminação da forma menos infinito sobre infinito. Aplicando a regra de L'Hopital, nós vamos ficar com limite de a derivada do ln de x é igual a 1 sobre x, tá? Aí fica sobre 1 sobre x pode ser escrito como x menos 1. E a derivada de x menos 1 é menos 1 vezes x elevado a menos 1 menos 1. Ou seja, menos 1 vezes x elevado a menos 2, tá?
Então, nós ficamos com o limite de 1 sobre x sobre menos 1 vezes x menos 2. Esse x menos 2 pode passar para o numerador como x ao quadrado. Então, nós vamos ficar com o limite de menos x ao quadrado vezes 1 sobre x, com x tendendo a zero por valores maiores do que zero. Cancelando, né? X quadrado com x, nós ficamos com o limite de menos x com x tendendo a zero por valores maiores do que zero, e nós sabemos que é igual a zero. Então, este segundo modo de escrever x vezes ln de x como um quociente dentro do limite, né, transformou a indeterminação inicial, que era da forma 0 vezes menos infinito, em uma indeterminação da forma menos infinito sobre infinito, nos possibilitou usar a regra de L'Hopital, e usando-a, nós concluímos que o resultado do limite é igual a zero. A seguir, nós vamos ver que também vai ser possível usar a regra de L'Hopital para resolver alguns limites que envolvem potências indeterminadas. Supomos que nós temos duas funções fg que satisfazem as hipóteses iniciais da regra de L'Hopital, tais que o limite de fx quando x tende a é igual a infinito e o limite de x quando x tende a é igual a zero, ou o limite de fx quando x tende a é igual a 1 e o limite de x quando x tende a é igual a infinito. Se nós quiséssemos determinar limite de fx elevado a gx quando x tende a, nestes casos nós teríamos indeterminações da forma infinito elevado a zero e 1 elevado a infinito. Como que nós vamos proceder nestes casos? Inicialmente eu chamei f de x elevado a gx de y. Em seguida, apliquei ln em ambos os membros da equação. Então, nós ficamos com ln de y igual a ln de fx elevado a gx. No próximo passo, eu apliquei uma propriedade de logaritmo. Então, gx desceu multiplicando fora do ln. Então, nós ficamos com gx vezes o ln do fx, ou seja, ln de y é igual a gx vezes ln de fx. Agora, e elevado a cada um dos membros desta equação vai nos dar que e elevado a ln de y é igual a e elevado a gx vezes ln de fx. Como e elevado a ln de y é igual a y, nós obtemos y igual a e elevado a gx vezes ln do fx. Então, f de x elevado a gx pode ser escrito como e elevado a gx vezes ln do fx. Então, nosso limite ficou assim: limite de fx elevado a gx quando x tende a é igual a limite de e elevado a gx vezes ln do fx com x tendendo a. Agora, como a função exponencial é uma função contínua, nós podemos reescrever como e elevado a limite de gx vezes ln de fx com x tendendo a. Assim, para resolver o nosso limite original, basta determinar limite de gx vezes ln de fx com x tendendo a. E a resposta vai ser e elevado ao resultado deste limite. Agora observem o seguinte: quando nós temos limite de gx vezes ln de fx com x tendendo a, se o gx está tendendo a zero quando x está tendendo a e o f de x está tendendo a infinito quando x tende a, nós vamos ter uma indeterminação da forma 0 vezes infinito, que nós já sabíamos resolver quando nós vimos este produto indeterminado. E se o limite de f(x) quando x tende a é igual a 1,
nós sabemos que o limite do ln de f de x quando x tende a A vai tender a zero e o limite de g de x quando x tende a 1, tá? Então, nós vamos ficar com uma indeterminação da forma 0 vezes infinito, tá? Que nós, novamente, já sabemos resolver quando nós vimos a técnica para resolver um limite que envolve um produto indeterminado. Vejamos um exemplo. Vamos determinar limite de 1 mais seno de 4x elevado a cotangente de x quando x tende a zero por valores maiores do que zero. Neste caso, nós sabemos que o limite de 1 mais seno de 4x quando x tende a zero por valores maiores do que zero é igual a 1 mais seno de 4 vezes zero, que é igual a 1 mais seno de zero, que é igual a 1. E limite da cotangente de x quando x tende a zero por valores maiores do que zero é igual a limite de cosseno de x sobre seno de x quando x tende a zero por valores maiores do que zero. Neste caso, como cosseno de zero é igual a 1 e o seno de zero é igual a zero, nós sabemos que o limite de cosseno de x sobre seno de x, com x tendendo a zero, por valores maiores do que zero, vai ser igual a infinito. Então, quando nós queremos determinar limite de 1 mais seno de 4x elevado a cotangente de x, quando x tende a zero, por valores maiores do que zero, nós vamos ter uma indeterminação da forma 1 elevado a infinito. Como que nós vamos proceder neste caso? Primeiramente, nós chamamos 1 mais seno de 4x elevado a cotangente de x de y. Em seguida, aplicamos a ln em ambos os membros da equação. Então, nós ficamos com a ln de y igual a ln de 1 mais seno de 4x elevado a cotangente de x. Agora, nós podemos usar uma propriedade de logaritmo e descer cotangente de x multiplicando fora do ln. Então, nós vamos ficar com a ln de y igual a cotangente de x vezes o ln de 1 mais seno de 4x. No próximo passo, eu fiz e elevado a cada um dos membros da equação. Então, nós ficamos com e elevado a ln de y, que é igual a y, igual a e elevado a cotangente de x vezes ln de 1 mais seno de 4x. Então, o 1 mais seno de 4x elevado a cotangente de x, nós conseguimos reescrever como e elevado a cotangente de x vezes o ln de 1 mais seno de 4x. Agora, como a exponencial é uma função contínua, nós vamos ficar com e elevado ao limite de cotangente de x vezes ln de 1 mais seno de 4x, com x tendendo a zero por valores maiores do que zero. Assim, para determinar o limite inicial, basta fazer e elevado a este limite aqui que apareceu, tá? Para determinar o limite de cotangente de x vezes ln de 1 mais seno de 4x, com x tendendo a zero por valores maiores do que zero, primeiramente observem que nós sabemos que cotangente de x é 1 sobre a tangente de x. Então, esse limite pode ser reescrito como limite de 1 sobre tangente de x vezes ln de 1 mais seno de 4x com x tendendo a zero por valores maiores do que zero, que é o mesmo que limite de ln de 1 mais seno de 4x sobre tangente de x com x tendendo a zero por valores maiores do que zero. Agora, no numerador, nós sabemos que limite de ln de 1 mais seno de 4x quando x tende a zero por valores maiores do que zero, este limite é igual a ln de 1 mais seno de 4 vezes zero, ou seja, ln de 1 mais 0,
que é igual a ln de 1, que é igual a zero. E no denominador, como tangente x é igual a seno de x sobre cosseno de x, se o x está tendendo a zero por valores maiores do que zero, seno de x vai tender ao seno de zero, que é zero, e cosseno de x vai tender ao cosseno de zero, que é igual a 1. Então, nós ficamos com 0 sobre 1, que é igual a zero. Então, nós temos uma indeterminação da forma 0 sobre 0. Aplicando a regra de L'Hopital, nós vamos ficar com o limite da derivada da primeira dividido pela derivada da segunda. Lembrem, derivada do ln de alguém é 1 sobre este alguém vezes a derivada do alguém, tá? Então, derivada do ln de 1 mais seno de 4x vai ser 1 sobre 1 mais seno de 4x vezes a derivada de 1 mais seno de 4x. Nós sabemos que a derivada de 1 é zero, porque 1 é constante, aí fica mais. A derivada do seno de 4x é cosseno de 4x vezes a derivada de 4x, ou seja, cosseno de 4x vezes 4. Tudo isso dividido pela derivada da segunda. Derivada de tangente x é secante ao quadrado de x. Agora, substituindo o x por zero, nós vamos ficar com 1 sobre 1 mais seno de 4 vezes zero, que é seno de zero, que é igual a zero, então ficou 1 sobre 1 mais zero, vezes o cosseno de 4 vezes zero, que é cosseno de zero, que é igual a 1, vezes 4, sobre secante ao quadrado de zero, que é 1 sobre cosseno ao quadrado de zero, que é 1 sobre 1 ao quadrado, que nós sabemos que é igual a 1, tá? Então, nós vamos ficar com 1 sobre 1, que é 1, vezes 1, que é 1, vezes 4, que é 4, sobre 1, e a resposta final vai ser 4. Então, nós sabemos que a resposta do limite cotangente x vezes o ln de 1 mais seno de 4x, quando x tende a zero por valores maiores do que zero, é igual a 4. E assim, a resposta final do limite original vai ser e elevado a 4, tá? Então, limite de 1 mais seno de 4x elevado a cotangente x, quando x tende a zero por valores maiores do que zero, é igual a e elevado a 4. Para encerrar a aula, nós vamos ver que também vai ser possível usar a regra de L'Hopital para calcular alguns limites em que aparecem diferenças indeterminadas. Suponha que nós tivéssemos duas funções, f e g, que satisfazem as hipóteses iniciais da regra de L'Hopital, tais que o limite de f de x, quando x tende a a, é igual a infinito, e o limite de gx, quando x tende a a, também é igual a infinito. E nós quiséssemos calcular limite de f de x menos gx, quando x tende a a. Neste caso, nós teríamos uma indeterminação da forma infinito menos infinito. E qual vai ser a ideia para calcular um limite deste tipo? Vai ser converter a diferença em um quociente de modo a obter uma forma indeterminada do tipo 0 sobre 0 ou mais ou menos infinito sobre mais ou menos infinito. Para isso, nós podemos, por exemplo, usar um denominador comum ou racionalização. Vejamos o último exemplo desta aula. Nós queremos determinar limite de secante de x menos tangente de x quando x tende a π sobre 2 por valores menores do que π sobre 2. Como nós sabemos que secante de x é 1 sobre cosseno de x, e o cosseno de π sobre 2 é igual a zero,
Se o x está tendendo a π sobre 2 por valores menores do que π sobre 2, 1 sobre cosseno de x vai tender a infinito. E como tangente x é igual a seno de x sobre cosseno de x, e o seno de π sobre 2 é igual a 1 e o cosseno de π sobre 2 é igual a 0, se o x está tendendo a π sobre 2 por valores menores do que π sobre 2, tangente de x também vai tender a infinito. Então aqui nós temos uma diferença indeterminada da forma infinito menos infinito, tá? Então o que eu fiz? Como já comentei, né, escrevi secante de x como 1 sobre cosseno de x e menos tangente x como menos seno de x sobre cosseno de x dentro do limite, com x tendendo a π sobre 2 por valores menores do que π sobre 2. Agora, como essas duas frações possuem o mesmo denominador, nós vamos ficar com o limite de 1 menos seno de x sobre cosseno de x, com x tendendo a π sobre 2 por valores menores do que π sobre 2. Tá? Agora, quando nós substituímos por π sobre 2, né, como seno de π sobre 2 é igual a 1, 1 menos seno de x está tendendo a 0, quando x tende a π sobre 2 por valores menores do que π sobre 2, e como cosseno de π sobre 2 é igual a 0, nós sabemos que o cosseno de x tende a 0 quando x está tendendo a π sobre 2 por valores menores do que π sobre 2. Então nós temos algo do tipo 0 sobre 0, tá? Assim, é possível aplicar a regra de L'Hopital. Então, nós vamos ficar com o limite da derivada da primeira dividido pela derivada da segunda, com x tendendo a π sobre 2 por valores menores do que π sobre 2. A derivada de 1 é 0 e a derivada de seno de x é cosseno de x. Então, nós ficamos com menos cosseno de x no numerador, dividido por a derivada do cosseno de x, nós sabemos que é menos seno de x. Então, nós ficamos com menos seno de x no denominador. Agora, como cosseno de π sobre 2 é igual a 0 e o seno de π sobre 2 é igual a 1, nós vamos ficar com menos 0 sobre menos 1, que é igual a 0. Assim, o limite da secante x menos tangente x, quando x tende a π sobre 2 por valores menores do que π sobre 2, é igual a 0.